Hoje, o tema escolhido por mim para falar é sobre a desorganização sensorial. Por que que ela não é manha? E por que que os outros insistem em dizer que a manha, que a birra e a desorganização sensorial são a mesma coisa? Saco! Oi, meu nome é Ana. Eu ajudo mães e pais de crianças autistas a auxiliar no desenvolvimento dos seus filhos e terem mais qualidade de vida. E aí, gente, vocês já ouviram falar que desorganização, birra e manha são as mesmas coisas? Primeiro que manha não entra na análise aplicada do comportamento, tá? Não existe o comportamento manha na análise aplicada do comportamento. Existe o comportamento da birra e o comportamento da desorganização sensorial. A birra a gente já desmistificou, já falou um pouquinho aqui. Agora eu quero falar um pouco sobre o que é a desorganização sensorial da sua criança. O que acontece na desorganização sensorial? A desorganização sensorial ocorre quando o cérebro de uma criança autista ela recebe muito estímulo. Vamos lá, vamos usar o exemplo de ir numa festa. Uma criança autista ela não dá conta de ir numa festa com som alto, luz piscando, muita gente falando ao mesmo tempo. Por quê? Porque são muitas coisas ocorrendo ao mesmo tempo. E o sensorial de uma criança autista, muitas das vezes, é um cérebro que ele tem uma maneira de sentir muito mais profunda do que os outros, né? Eu vou usar a palavra profunda, mas ele sente muito mais do que uma criança típica. Ele sente os estímulos de uma maneira sobrecarregada, né? Como se fosse pegando um copinho cheio, igual esse aqui, e enchendo ele ainda mais. E quanto mais cheio ele fica, pior é para criança, né? Isso aqui seria o quê? Um terço, né? Mas aí você imagina encher esse copo até transbordar no canudinho. Para uma criança, quando ela está no estado de desorganização, é isso que acontece. Vamos falar de exemplo prático, o que acontece? Som em restaurante alto, né? Luzes piscando em supermercado, em outros lugares. Roupa, né? Dependendo da roupa, a criança atípica ela tende a tirar porque está incomodando o tecido, o tipo de roupa, né? Enquanto a birra envolve uma questão de atenção, a desorganização já envolve uma questão de sobrecarga sensorial e de não saber lidar com essa sobrecarga. Ocorre muito. E aí a gente precisa pensar: ah, tá, Ana, você tá me falando que ele tem um comportamento de birra ou de desorganização, mas como que eu vou identificar isso? Primeiro que na birra ele olha para você, como a gente já trouxe aqui, né? Que ele quer uma atenção, ele quer outra coisa. Na desorganização, essa primeira parte não vai acontecer, ele não vai olhar para você. A segunda coisa que você pode perceber é que ele vai ficar muito andando em movimento ou se balançando de trás para frente, algum movimento muito repetitivo, tampando os ouvidos, vai estar irritado repentinamente, ou seja, de repente ele fica muito irritado e ninguém entende nada. Você veste uma roupa na criança ou escolhe uma roupa para o adolescente. Ele tira aquela roupa e não quer usar aquilo de jeito nenhum. A textura do alimento, ele evita comer só por ver a textura. Todos esses sinais são sinais de uma desorganização. Uma outra coisa que pode ocorrer, uma criança num ambiente assim, ela fica totalmente perdida no meio das luzes, ou ela fica totalmente parada, sem ter nenhum tipo de reação. Provavelmente aquela criança está desorganizando e sente que ninguém está percebendo, né, a sua volta. Agora que a gente já falou o que pode acontecer, vamos falar sobre como mudar isso? Então, uma das maneiras é reduzir o estímulo. Ah, como assim? O estímulo seria a luz piscando, a música alta, muita coisa ao mesmo tempo. Tirar aquela criança daquele ambiente, diminuir o estímulo ajuda que a criança consiga lidar melhor com aquilo. Usar fone de ouvido que bloqueia ruído também pode auxiliar. Levar para aquela criança, para aquele adolescente, um brinquedo, alguma coisa de conforto, né?
Porque a desorganização é uma sobrecarga do cérebro, porque ela não está aguentando, é muita coisa. E aí ela tem um objeto onde ela consiga se focar, pode auxiliar ela a lidar melhor com aquela situação. Por favor, não seja o celular, tá bom? Outra coisa que pode ajudar é um abraço muito, muito, muito apertado. Porque é comprovado cientificamente que quando você está numa situação onde você está tendo muito estímulo sensorial e uma pessoa te abraça apertado, mas tem que ser por alguém conhecido, tá, gente? Não pode só chegar lá e abraçar criança, uma pessoa que nunca conheceu ela na vida. Tem que ser da mãe, do pai, de alguém que ela já tem algum contato. Então, abraça apertado para ela se sentir seguro novamente. Seguro é algo muito importante nos momentos. E a comunicação, uma comunicação de, olha, eu entendo que você está triste, eu entendo que isso te incomodou, mas está tudo bem, não fique assim, bibibi, pororô, parará. É algo muito positivo também, tá? Enquanto você estiver abraçando, falando, tá tudo bem, vai passar, isso ajuda muito. Não existe como a gente prevenir, tá? A desorganização. Por quê? Porque a gente não sabe quais estímulos sensoriais que podem ocorrer. A gente volta naquilo de cada indivíduo ser único, né? Independente se típico ou atípico. Então, independente disso, o indivíduo ainda ele é único. O sensorial, ele muda, né, de pessoa para pessoa. Tanto que eu conheço crianças que elas têm busca por toque, que elas amam ser tocadas, e eu tenho crianças também que odeiam que toque nelas. Olha a diferença. Então é preciso a gente pensar sobre isso. É preciso a gente ter em mente que a desorganização é X e a birra é Y. Que nem sempre vai ser birra, mas também nem sempre é desorganização. E aí a gente precisa ver quais são as sobrecargas que traz o estímulo da desorganização e o estímulo da birra. Tá, meu filho tá num ambiente calmo, sem música, sem nada, e tá chorando, tá gritando, nananana. E isso pode ser da birra. Ah, meu filho tá num ambiente com luz, com muita gente falando, não consegue ficar quieto. Isso com certeza é uma desorganização. E aí, tendo em vista os dois, é mais fácil de conseguir compreender e entender qual caminho e direção tomar. Isso significa que você vai deixar o seu filho de fazer as coisas por causa do seu filho? Não, significa que você vai começar gradualmente. A gente sempre fala na aba que é do mínimo para o máximo. O que é do mínimo para o máximo? Ah, começa a pôr uma música baixinha em casa, aí depois leva ele para ouvir uma música um pouquinho mais alta na praia, e assim sucessivamente até chegar ao volumão. Mas isso é por partes, né? Para se tornar melhor para você, para o seu filho e para todos à sua volta. E você não ter que lidar com essa desorganização a todo custo. Alguns pais me perguntam assim: ah, tá, Ana, mas como é que eu vou lidar com meu filho com uma desorganização no evento social? Primeira coisa que eu vou te dizer, previsibilidade ajuda muito. Dá à criança uma previsibilidade. Olha, filho, a gente vai em tal lugar, falando, repetindo várias vezes, mostrando aquele lugar, já colocando alguns barulhos para ele de como será lá, pode auxiliar. Isso funciona com todos? Não, mas pode ajudar? Pode. Outra coisa muito interessante que pode contribuir é a história social. Faz uma diferença, sabe? Contar a história social, explicar como que é, isso também auxilia. E agora, depois de explicar para vocês, né, o que é a desorganização, por que é diferente de birra, manha, né? A birra existe, a manha aqui para mim não, mas para as pessoas afora existem. Eu quero pedir vocês para deixarem o seu like, compartilha, deixe seu comentário, que eu vou fazer questão de responder as suas perguntas, tirar as dúvidas que surgirem. E estarei aqui disponível para vocês. Fui!